Barulhos no sótão. Alguns anos atrás, mudei para um apartamento de um quarto em Melbourne, na Austrália. Foi a primeira vez que morava sozinho. O prédio do apartamento havia sido construído na década de 30. Eu estava lá há alguns meses quando voltei do trabalho um dia e fui para o banheiro. Vi algo estranho. Uma tábua de madeira que cobria um buraco no teto que levava a um pequeno sótão. Estava partida em 2 pedaços no chão. Examinei as peças. A tábua tinha 1 polegada de espessura, e só Bruce Lee conseguiria quebrá-la. Pensei que o proprietário tinha enviado alguém para trabalhar no sótão. Fiquei paralisado de medo. Alguém estava lá, com certeza, assim pensei. Enviei fotos por e-mail para o proprietário, perguntando se alguém havia estado lá, com um tom de irritação, já que ela não me avisou. Sua resposta dizia: "Por favor, ligue para mim assim que puder." Liguei e ela explicou que seus 2 últimos inquilinos haviam dito que a mesma coisa aconteceu. Ela prometeu substituir a tábua e assim o fez. Um mês depois, acordei uma noite por volta das 4 da manhã. Meu corpo estava coberto de arrepios. Parecia que alguém estava esfregando as mãos em mim. Tudo estava silencioso. Mas então ouvi um som de arrastar vindo de cima da minha cama. Era como se alguém estivesse puxando um saco de batatas. Fiquei congelado, convencido de que alguém estava lá em cima. Não há como um animal fazer esse som. Depois de 5 minutos, reuni coragem para acender a luz, peguei um taco de criquete e fui até o banheiro. Foi quando vi que a nova tábua cobrindo o buraco estava quebrada em 2. Senti-me enjoado. O som de arrastar tinha parado, mas ouvi algo mais. Sussurros. O som estava claro e vinha do sótão. Parecia vozes de crianças, e eu consegui ouvir uma frase repetida várias vezes. "É a sua vez, é a sua vez." Então, com muito medo, eu acendi todas as luzes do apartamento para criar uma sensação de normalidade. Eram 5 horas da manhã e estava escuro lá fora. Eu assisti a TV para tentar me acalmar. Então, um fuzil queimou. Meu periquito de estimação, Dexter, que eu mantinha na cozinha, geralmente nunca fazia barulho à noite, mas ele começou a piar como se estivesse sendo sufocado. Nunca o tinha ouvido fazer esses tipos de som. Ele estava gritando. Peguei as chaves do carro e saí correndo. Entrei no carro e esperei lá até o sol nascer. Quando eu comecei a ver pessoas passeando com seus cachorros, isso me trouxe algum conforto para voltar. A porta da frente estava aberta, mas pensei que pudesse ter esquecido de fechá-la quando saí correndo. Então eu fui até a cozinha para verificar Dexter, mas ele não estava na gaiola. Senti-me enjoado novamente. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então procurei por ele em todos os lugares dentro do apartamento. Quando fui até o banheiro, ouvi um barulho de respingos. Dexter estava quase afogado no vaso sanitário. Tirei-o, lavei-o e sequei. Eu estava muito confuso. Às 8 horas da manhã, eu liguei para a proprietária e contei uma versão mais amenizada dos eventos ocorridos naquela noite. E ela disse: "Nossa, você também ouviu os sussurros?" E bom, depois disso, eu fiquei mais de 18 meses naquele apartamento. Ouvi os sussurros em algumas ocasiões e por 2 vezes a tábua que cobriu o buraco no teto se moveu. Embora eu viva em outro lugar agora, a proprietária ligou recentemente. Ela disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas coisas que estão acontecendo lá. Esqueça. Agora é problema deles. O fantasma que veio brincar. Essa história de fantasma verdadeira pode parecer mais um do que um, mas apenas até considerar que realmente não temos ideia do que os nossos amigos de 4 patas podem sentir que nós não podemos. Os cães podem ver fantasmas? Bem, existem muitos especialistas em cães por aí, incluindo veterinários, que afirmaram que há muita documentação que poderia apoiar a ideia de que cães podem sentir atividades paranormais. E há também o fato de que essa história chegou a Reader's Digest, diretamente de uma conhecida médium psíquica, Christy Robinett, que tem um histórico sólido de usar as suas habilidades de comunicação com fantasmas para ajudar detetives a resolver casos intrigantes. Começando, Marlene acomodou-se em seu lado da cama e afagou o travesseiro de Jack ao lado dela.
disse Robert a Reader's Digest. Um ano havia se passado, mas Marlene ainda estava se adaptando à viuvez. Talvez fosse uma loucura pensar que após 40 anos de casamento, ela jamais se adaptaria. Elmer, o Golden Retriever, parecia entender isso desde o começo. Naquela noite fria e sem lua, quando Marlene voltou sozinha do hospital, Elmer fez algo que nunca tinha feito antes. Ele pulou do lado da cama de Jack e encostou a cabeça no travesseiro. Jack nunca teria permitido isso, observou Robinette, mas a Marlene não o espantou. Em vez disso, deitou ao lado de Elmer e deixou o som tranquilo de seu ronco embalar seu sono. A noite seguinte foi a mesma e a seguinte também. No decorrer do último ano, isso se tornou uma rotina reconfortante, mas esta noite foi a primeira vez que Elmer deixou Marlene sozinha na cama desde a partida de Jack. Porém, ao ouvir as unhas batendo no chão da madeira lá embaixo, Marlene reconheceu o som de Elmer pedindo para sair. Suspirando, Marlene desceu as escadas até o saguão, mas Elmer não estava perambulando em frente à grande porta de carvalho. Em vez disso, ele estava dançando e abanando o rabo, e se contorcendo e fazendo reverências. Exatamente como costumava fazer quando Jack chegava em casa do trabalho. Para Marlene, parecia que Jack havia acabado de chegar em casa, e Robinette, que é conhecida por sua intuição notável sobre essas coisas, acredita que isso é de fato o que aconteceu. Pequenas mãos. Eu nunca morei em uma casa mal assombrada, mas minha mãe morou quando era adolescente, escreve o usuário do Reddit, Patent Spacehook, ao relatar um evento verídico. Outras casas na rua dela também tinham coisas estranhas acontecendo. Algumas casas mais adiante vivia uma família. Uma noite, a filha foi para a cama com uma terrível dor de cabeça. No dia seguinte, ela estava morta. Havia falecido de aneurisma. Após o funeral, a família foi embora para distrair a mente da tragédia, e o pai pediu ao meu tio, irmão da minha mãe, para verificar os animais de estimação deles. Meu pai e minha mãe, que estavam namorando na época, foram com ele. Minha mãe tinha ouvido dizer que havia um piano de cauda e ela queria tocá-lo. Meu pai estava estudando para ser veterinário. Depois de entrar na casa, meu tio e meu pai foram para o porão ver os animais, e minha mãe foi para o piano no térreo. Ela estava tocando quando sentiu algo roçar seus tornozelos. Ela pensou que um gato devia ter saído do porão e passado por ela. Ela continuou tocando. Então ela sentiu novamente. Ela olhou embaixo do piano e não viu nada. Quando ela recomeçou, sentiu mãos segurando firmemente suas pernas. Ela correu para a porta do porão, chamou meu tio e meu pai e esperou por eles. Lá fora, meu tio percebeu que a minha mãe estava abalada e perguntou o que havia de errado. Ela contou o que tinha acontecido e ele ficou pálido. Ele disse que a filha, que havia falecido, costumava brincar com o pai. Quando ele tocava piano, ela rastejava por baixo e agarrava seus tornozelos e empurrava seus pés para cima e para baixo nos pedais. O menino sem olhos. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado pela abertura da porta do meu quarto, seguida por alguém se sentando na minha cama. Lembra o usuário Kimendo4 do Reddit, sobre um encontro de infância com uma assombração fantasmagórica muito persistente. Senti minha perna ser roçada e a cama afundar sob o peso de uma pessoa. Pensei que fosse apenas minha mãe e abri meus olhos. Não era minha mãe. Eu me deparei com um garoto sem olhos. Ele tinha órbitas negras e vazias. Da minha idade, sentado ao pé da minha cama. Ele estendeu a mão e nela havia uma caixinha. Fiquei assustado, mas estendi a minha. Ele recuou. Eu estendi novamente e disse: "Dê aqui." Então eu pisquei e quando abri meus olhos novamente, ele havia desaparecido. Mas eu ainda podia ver a marca onde ele estava sentado na minha cama. Avancemos 5 anos. Minha namorada veio até minha casa para fazer o dever de casa. Depois de terminar, ela tirou uma soneca enquanto esperava pelos pais. Quando eles chegaram, eu tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela apontou para lá e voltou a dormir. Eu a sacudi novamente. Ela voltou à plena consciência
Eu expliquei o que ela tinha feito. Ela parecia assombrada. Lá na parede, eu vi um garotinho sem olhos. Ele estava lá, numa posição de Homem-Aranha, olhando para mim. Fiquei aterrorizado e contei a ela minha história sobre o mesmo garoto. Avancemos mais 5 anos. Eu estava com a mesma namorada e tínhamos uma filha de 2 anos. Estávamos morando na casa dos meus pais, no meu antigo quarto. Minha filha começou a acordar sempre à mesma hora, todas as noites, e falava. Depois de um tempo, percebi que ela tinha quase a mesma conversa todas as noites. Brincando, perguntei a ela uma vez com quem ele estava falando. Ela disse, é um garotinho, ele é legal, está perdido e procurando pela mamãe dele. As conversas noturnas da minha filha continuaram até nos mudarmos para o nosso próprio lugar mais tarde naquele ano. O fantasma de Frederick Jordan. Essa história de fantasma da vida real trata de um homem chamado Frederick Jordan, que tinha um dos empregos mais solitários e desoladores que existem. Jordan era o guarda do farol de Penfield Reef, localizado ao largo da costa de Fairfield, Connecticut. Construído em 1874, o farol era principalmente uma forma de alertar os navios sobre um recife traiçoeiro e escondido, responsável por mais do que sua parcela justa de acidentes no porto. Em 1916, Frederick Jordan era o chefe dos guardiões do farol. Tragicamente, ele se afogou em um acidente de barco pouco antes do Natal daquele ano, quando foi pego em uma tempestade enquanto remava para casa para ver a sua família. Desde então, falhas de iluminação e equipamentos no farol têm sido atribuídas à presença espiritual de Jordan. Mas ainda mais arrepiante é que os guardiões do farol de Penfield Reef frequentemente encontram o livro de registro do farol aberto no dia em que Jordan morreu. E moradores locais contaram ter testemunhado uma figura não identificada surgindo sobre a água para ajudar barcos perdidos a encontrarem seu caminho em segurança próximo ao Recife. Jeremy de Entremont, autor de Os Faróis de Connecticut, afirmou que, como o item havia tentado salvar o homem, o novo guarda provavelmente não zombaria da morte de Jordan, inventando uma história de fantasmas. Outros guardiões de faróis posteriormente disseram que o fantasma de Jordan apareceu para eles, e Item até conseguiu que assinassem juramentos descrevendo essas aparições. Em uma história, dizia-se que Jordan havia resgatado 2 meninos da água em 1942, depois que o barco deles virou perto do farol de Penfield. Os meninos afirmaram que um homem os resgatou, mas não conseguiram encontrá-lo quando foram ao farol agradecê-lo. Os meninos identificaram Jordan como o salvador deles depois de verem a sua foto. Espero que tenha gostado dessa história. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E não se esqueça de comentar o que achou. Até mais!